Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Hoje o nosso assunto é eventos. Todo domingo pela manhã conversamos sobre o nosso Rio de Janeiro, com reapresentação depois do programa Canal Livre. Ou você pode assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje temos Gente do Rio em dose dupla, com dois convidados que vão falar sobre aproveitar essa volta dos espetáculos culturais. A gente estava com saudade, né? Não vai, quase foi, mas fica, fecha, abre, depois fecha de novo. Foi assim a vida de quem trabalha com entretenimento nos últimos anos. Uma incerteza só. Agora, parece que tudo voltou ao normal de vez. A esmagadora maioria da população vacinada e é hora de voltar a abraçar, usar o bom senso para tirar a máscara e nos divertir. É sobre a tão sonhada volta dos shows, dos grandes eventos, que vamos conversar hoje com dois empresários que são verdadeiros craques no que fazem. Estou falando de Bernardo Amaral, CEO da casa de espetáculos Qualistage, e Aniela Jordan, diretora artística da produtora de espetáculos Aventura e gestora dos teatros Prudential e Riachuelo. Os dois são gente que faz na área de entretenimento no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Aniela. Obrigada. Um prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, mano. Um grande prazer estar aqui. Bernardo, você é filho de um grande mito da noite, Ricardo Amaral, um dos maiores, e de Gisela Amaral, a grande dama da nossa sociedade. Você praticamente nasceu num backstage, né? Na verdade, assim, eu costumo falar para algumas pessoas que, na verdade, assim, eu acho muito legal todas aquelas pessoas que construíram sua própria história, que vieram do zero, que nunca tiveram ajuda familiar e tal. Eu não digo mesmo, não, porque, na verdade, eu tive uma escola em casa, né? Uma universidade, né? Não só meu pai, minha mãe e meu irmão também, todos, né, trabalham no mesmo ramo. Então, assim, é muito mais fácil você seguir esse caminho quando você tem referências. Eu tive as minhas referências. Você acha que foi natural isso? Foi uma coisa natural? Você sempre pensou nisso? Vou trabalhar com entretenimento, vou fazer show? Na verdade, assim, é natural você ter referência dentro de casa, né? E você seguir. Não necessariamente, mas assim, quando você trabalha com entretenimento, é legal, é bacana, é uma coisa que você se espelha um pouco naquilo. E o entretenimento, ele tem uma coisa que, como você frequenta, como você tem os seus ídolos, como, né, televisão, shows e tal, você tem essa vontade. Nem sempre, quando você começa a trabalhar, você tem o mesmo prazer do que quando você assiste, né? Porque você tem os desprazeres eventuais de um negócio. Mas, assim, você tem essa referência. Eu tive dentro de casa, né? Meu pai sempre com boates, com bares, com espetáculos, né? Assim, a história dele é vasta, e não só dele, né? Porque, né, dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. No caso dele, ao lado de um grande homem, sempre teve uma grande mulher. Sempre então, foi verdade, né? Muita verdade. Né, Aniela? Agora, essa coisa de trabalhar com entretenimento é diferente, porque as pessoas dizem, que bom, né? Trabalhar na noite, trabalhar com show, Mas uma coisa é você ir de vez em quando, outra coisa é você ter a obrigação de assistir 1000 vezes um espetáculo, de estar todas as noites numa boate. Como é que é isso para vocês? Então, eu digo sempre que para trabalhar com isso precisa gostar muito, precisa amar. Porque você não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, tem noite, vira noite, enfim. A família precisa vir junto, né? Nem todo homem aceita namorar com uma mulher que tem uma vida tão maluca. Mas, assim, é tão bom, tão bom, tão bom. Quando você vê a cortina abrir e vê o que você realizou, vale por tudo. Pois é, e você também teve uma iniciação, uma inspiração familiar, né? Mas você começou de uma maneira muito curiosa, como assistente de iluminação, né? Eu achei isso muito curioso, porque não é uma... Ainda hoje, eu acho que não é uma tarefa que as mulheres executam muito, né? Hoje em dia já tem, poucas, mas eu tenho uma história muito engraçada. Na verdade, a minha irmã, da Oscar, é uma pessoa da dança, né? Coreógrafa, bailarina, diretora de companhia. E ela montou, quando eu era adolescente, ela montou um espetáculo, uma companhia, e aí eu era
primeira da fila, depois a companhia foi crescendo, eu fui passando para a segunda da fila, depois para a terceira, até que ela montou a Floresta Amazônica, que era um espetáculo incrível, enorme, no Teatro Municipal, e eu fui uma árvore. Aí eu me dei conta que, assim, não era o meu futuro. Mas como eu gostava muito do ambiente, e não existia iluminação no país, não existia, ela sempre trazia iluminadores de fora, ou do Covent Garden, ou do American Ballet Theatre. E aí eu fui fazendo qualquer coisa, cortando gelatina, subindo na escada, sendo intérprete, cozinheira, e fui aprendendo uma profissão que não existia, né? Não existia iluminador aqui. Então eu comecei me tornando iluminadora, num meio que era um meio absolutamente masculino, eu era muito garota, e foi muito difícil me impor, porque era um meio de homens, só. E aí eu comecei no Teatro Municipal, que, enfim, um lugar imenso, com muitos técnicos, homens, marrentos. Mas eu fui indo e desenvolvi a carreira começando pela iluminação. Muito interessante, eu achei muito curioso. E você, Bernardo, começou fazendo o quê? Bom, eu comecei, quer dizer, na época o meu pai, ele tinha aquele conglomerado de bares, restaurantes e tal. Eu passei por todos os departamentos na época, eu comecei acho que com 16 anos, e eu passei por tudo, aquele RH, compras, controle, TI, e várias coisas, e assim, aí depois eu morei fora, tal, tive algumas outras experiências assim, e aí depois eu voltei, ele tinha um projeto, ele tinha 3 projetos na época que ele estava desenvolvendo. Um na época era a Estação do Corpo, era um que não foi à frente, que era o Parque da Xuxa, na época, e o Metropolitan. E aí, como a gente estava falando aqui de entretenimento, de showbiz, quando ele falou, não, o Metropolitan, cada espetáculo, eu falei, eu quero esse. Porque você, por exemplo, imagina eu tinha lá, nessa época, acho que 19 anos, 20, 21, acho que eu tinha 21 nessa época. Então você falou, opa, música, show, eu quero isso. Eu quero isso. Night, pô, né? Sensacional. Então, assim, aí eu fui por ali, mas eu passei, então eu tive uma certa experiência por todos esses departamentos de back-office, o que deram uma base, que eu sou formado em marketing, não em administração e tal, mas deram uma base de administração em si. Mas, quer dizer, o encantamento todo foi do showbiz, né? Quer dizer, esse é o grande encantamento quando alguém te fala, olha, tem aqui para trabalhar aqui num parque, numa academia, sem demérito nenhum a nada disso, ou numa casa de espetáculos, com shows acontecendo, com Roberto Carlos, com Caetano. Opa, eu quero esse. Claro. Mesmo sem saber exatamente o que isso quer dizer. Eu quero esse. Então, assim, esse foi naturalmente o meu caminho ali. Pois é, mas essa casa já foi Metropolitan, ATL Hall, Claro Hall, Citibank Hall, quilômetros de vantagem e agora volta como qual esteja. Submeter assim as casas ao nome do patrocinador, isso não confunde um pouco o público? Você acha isso legal? Mas, ó, veja bem, o ideal é que você tivesse sempre um nome só, isso não gerasse nenhum tipo de conflito, de confusão. Mas acontece o seguinte, esse tipo de atividade, ele assim, só se sustenta com um grande patrocinador master. E qual é a propriedade maior disso? A propriedade maior disso é o nome. Né? Então, os custos fixos que tem um teatro ou uma casa de espetáculo então, são altíssimos. Então, se você não tiver isso, essa propriedade master, que é o nome, esse negócio não fica de pé absolutamente. Então, assim, passaram esses nomes todos, porque, na verdade, foram contratos, a maioria deles, de um prazo assim, não vou dizer curto, mas de 4, 5 anos. Mas aí fica assim, vamos lá naquele lugar, é o quê? Metropolitan? Vamos lá. Agora a gente acabou com a era Hall, né? Pelo menos virou Stage. Então a era Hall acabou, não tem mais Hall. Mas assim, esse nosso contrato é um contrato de 10 anos. Então as pessoas podem se acostumar já. Aniela, você também tem os teatros com os nomes, né? E tem a produtora que se chama Aventura. Eu falei, gente, Aventura, o que é isso? Uma casa de... Para mim, remete assim, uma casa de festas infantis. Não, aventura é o que o nome diz, é sempre uma aventura, né? Vamos para frente, sempre uma nova aventura. Eu tinha uma funcionária que ficava... Porque, assim, é uma loucura. A gente trabalha, é uma loucura, muita gente, muita virada, muitos espetáculos. E ela era uma funcionária que cuidava de leis de incentivo, né? Toda certinha. Ela falava, Aniela, por que você não muda o nome para Calmaria?
Porque é uma aventura, mas eu acho que é um nome que trouxe muita coisa, né? A gente está cada vez fazendo mais coisas e coisas diferentes. E o que eu gostei, assim, quando eu fui pedir um perfil seu, que a sua assessoria passou pra gente, né? Aí tava assim, uma vibrante produtora de teatro, de musicais. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como se descrever assim, ser vibrante num momento tão preocupante e que a cultura no nosso país, de uma forma geral, tá de uma maneira tão em segundo plano, né? Como se manter vibrante num cenário desses? Eu acho que precisa, senão você cai no buraco. E eu sou aquela que sempre penso o que eu vou ser quando eu crescer, né? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer e daqui para frente. E às vezes quando eu volto e penso e volto para trás, eu me dou conta, meu Deus do céu, quanta coisa que eu fiz, quanta loucura, quantas coisas. Mas eu continuo com esse espírito de que mais eu vou fazer, né? Quantas coisas mais. Eu acho que é muito importante também para manter uma equipe unida e animada, né? Eu acho que sempre o exemplo vem de cima. Se você tem um chefe desanimado, como é que você pode se animar? Você também é vibrante, Bernardo? Ainda mais nessa aventura. Assim, eu acho o nome Aventura um nome assim, muito legal. E calmaria, realmente, você tem que mudar de ramo se você quiser. Porque a história de com emoção e sem emoção também fala assim, você quer alguma coisa com emoção ou sem emoção? Não existe. É sempre com emoção. Sempre tem alguma coisa. Porque a gente trabalha com ao vivo. E quem trabalha com ao vivo, quer dizer, não tem muita chance de erro. Não. Né? E com data de estreia. Não tem como, uma obra, a obra, tudo bem, não ficou pronta... Data de estreia, não tem, ou é, né? E outra coisa, sem estoque. Quando fecha a cortina, acabou. Você não tem mais nada para vender. Não tem estoque no nosso negócio. Vendeu, fechou a cortina, vendeu, acabou. Não vendeu. Então, assim, tem muita aventura nesse assim, o nome é muito feliz. Né? Tem muita aventura nesse. E aí só pode ser uma pessoa vibrante para tocar isso aí. É porque eu acho que demanda muito dinamismo, né? Nesse nosso negócio. Né? Eu acho que todos os projetos novos que a gente coloca, você tem que ter um quê de maluco. Você tem que ter um risco que você assume em todos esses projetos. Então, assim, se você for uma pessoa muito calma, tal, eu acho que essas coisas não decolam muito, não saem muito do papel do lugar. Você tem que ser agitado, você tem que ir atrás de patrocínios, você tem que convencer produtores, empresários, e, na artistas. verdade, você nunca sabe se vai dar certo ou não. Você acredita que sim. Mas às vezes não dá. Não tem uma fórmula. Se tivesse uma fórmula, todo mundo estava rico. Exatamente. Não tem. Pois é, agora você já fez o Roberto Carlos no Maracanã, coisas grandes, enormes, Guns N' Roses, Justin Bieber, que a minha filha adorava, Katy Perry na apoteose. A gente já está em tempo de fazer essas coisas de novo ou não? Já. Não, já está em tempo agora. Quer dizer, demorou. Você abre, fecha, vai, não vai, planeja, replaneja. Mas agora vai, eu acho que agora vai. Você vê até o próprio Rock in Rio já está planejado para acontecer, já está abrindo vendas agora e tal. Não, já está em tempo. Acho que a própria Praça Apoteose vai começar a ter os seus espetáculos, o Maracanã, quando for possível, e outros lugares assim. Já está em tempo. Já está em tempo e as pessoas têm essa demanda reprimida. As pessoas querem se ver. É o que eu Tem tô falando. muita demanda reprimida. Isso Tem demanda reprimida e as pessoas, na verdade, elas têm a necessidade de se encontrar. Porque, por exemplo, o cinema, eu acho que ele sofre mais. Por quê? Porque você tem o streaming que avançou muito. Você se acostumou, e tal, você se acostumou, aí você tem todas aquelas plataformas que você vai ter na tua televisão e tal. E o cinema, que é um programa muito legal, mas você hoje consegue assistir coisas em casa e tal. Agora, o ao vivo não tem essa substituição. Você vê o ator ao vivo ali no teatro, ou num show, ou em festas que você vai. Esse ao vivo das pessoas tendo contato, namorando, conversando, se divertindo, bebendo, saindo de casa em outros áreas e tal, conhecendo gente nova. Esse ao vivo, esse live, ele não vai substituir, isso faz parte mas eu das acho pessoas. que o cinema também é insubstituível, gente. Você vê o filme no telão é outra coisa. É outra coisa, mas você pode assistir em casa. O teatro não, o teatro tem que ser lá no teatro, no show tem que ser lá no show. Até fizeram virtual, o teatro também não pegou, né? A gente fez durante a pandemia bastante, mas porque era um momento que não se podia sair de casa, mas nada igual ao vivo. E vocês acreditam, assim, que também não é uma modalidade que vai ficar agora convivendo? Olha, eu as acho... lives e
Eu acho que o streaming, quer dizer, fazer as lives, é muito legal para você levar para lugares que são impossíveis de levar. Eu jamais conseguirei levar um grande musical para Manaus ou para Belém, porque é muito caro. Isso eu acho bacana, ter o público que não fora das grandes capitais terem acesso. Mas quem está na capital e pode ver ao vivo, eu acho que escolhe ver ao vivo. Eu acho que assim, como a Aniela disse, eu acho que os espetáculos híbridos, né, que é o ao vivo e o streaming, eu acho que ele veio efetivamente para ficar. Sim. E hoje, com a tecnologia, você pode, inclusive, liberar apenas os IPs, né, dessas áreas que você não vai passar. Vamos falar de... Ela falou de musicais, obviamente, que vão para menos cidades, porque é uma estrutura, uma companhia, um circo praticamente, que tem que se mover e tem um custo alto. Mas você vê shows que fazem mais cidades. Mas, às vezes, o show pode, eventualmente, não passar em Teresina. Ou não passar no interior de Goiás. E aí, esses IPs são liberados e as pessoas... E esses artistas podem escolher um grande show com uma mega produção e esse show é anunciado e ele é comercializado através das próprias etiqueteiras, tem já essa tecnologia, que você vende para isso e você consegue divertir as pessoas, tem remuneração também, porque, lembrando, tem toda uma turma em volta disso e tal. Então, eu acho que é uma coisa que veio sim para ficar. Quer dizer, se eu falar para você, isso é uma coisa que a pandemia trouxe boa. Não, a pandemia não trouxe nada de bom, né? A gente fala isso e está desmerecendo todas as mortes. Mas assim, se tem algo que a gente tira dali, eu não vou falar bom, eu mas acho que a pandemia trouxe uma coisa boa sim. Que é a gente dar mais valor ao tempo que a gente passa com a família, a ficar mais em casa, a qualidade de vida. Ou vocês não fizeram isso? É verdade. E trouxe mais uma coisa boa, que foi, além disso, foi mostrar como a arte é importante. Ninguém também. Teria sobrevivido 2 anos em casa sem ter o show, sem ter os espetáculos. Sem ter o entretenimento. Como foi é importante. Vital. Isso eu já falei aqui então, muitas mesmo vezes. As pessoas que dizem, não, a arte... Assim, eu acho que as pessoas dão valor a determinadas coisas quando elas perdem. Né? Eu acho que isso foi um caso da pandemia. É que eu só quis dizer, eu não quis dizer que foi algo de bom em respeito com esses milhões de mortes. Foi só isso que eu quis dizer. Mas assim, algumas coisas que a gente vai herdar, por exemplo, o uso de máscaras. Quando a gente, vamos lá, 2 anos para trás, se você botasse uma máscara, você não ia ter uma pessoa a 1 quilômetro de distância. Esse cara aí tem uma doença que é uma tuberculose, alguma coisa muito grave e tal. Então hoje, quando a pessoa tem às vezes uma virose, uma gripe, vai sair, vai usar máscara e não vai virar um OVNI ali perto. Ou no metrô. Os japoneses todos usam máscara. Os japoneses fazem muito tempo. Então isso é uma parte É. que vem num espetáculo. Por exemplo, ao vivo vai ter uma pessoa de máscara que está gripada. Mas e você tal. acha que é uma coisa que vai pegar aqui? Eu acho. Eu acho. Sinceramente, assim, eu acho, mas não tenho certeza. Eu tenho claustrofobia, no início eu falei, não vou conseguir. Eu também. No calor do Rio, mas você sair na rua com aquele negócio, Foi que bafo quente com aquele negócio, não é fácil. Não é fácil. Mas Não, todo e mundo malhar? agora tem. Malhar é quase impossível. É quase Correr, fazer exercício, andar de bicicleta. Desespero. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque no próximo bloco, o que os nossos convidados estão esperando do Carnaval de Abril, o Carnabril. E que shows e espetáculos eles estão planejando para nos oferecer ainda esse ano. O Gente do Rio volta já. Voltamos com o Gente do Rio. Hoje conversando com a Aniela Jordan, diretora da produtora de espetáculos Aventura e dos teatros Prudential e Riachuelo. E com Bernardo Amaral, CEO da casa de espetáculos Qual Stage. Agora saiu. Aniela, quando a gente vê no exterior, na Broadway, os espetáculos, os musicais, a gente pensa assim, todos os atores representam muito bem, dançam como bailarinos, cantam como cantores, aqueles cenários, aquelas produções maravilhosas. Aqui no Brasil a gente já evoluiu muito. Já estamos naquele patamar? Olha, já estamos. Na verdade, quando eu produzi o primeiro musical na minha vida, em 2003, que era a Ópera do Malandro, foi muito difícil fazer elenco, porque ou cantava, ou dançava, ou interpretava. Foi muito difícil. 7 anos, mas os musicais começaram a crescer. 7 anos depois, em 2010, quando eu produzi Hair, tinha tanta gente boa que a gente não sabia quem escolher, que dançava.
E como virou um mercado muito sólido para os atores, não tem um jovem que não se especializa em tudo. É raríssimo os atores jovens que fazem só curso de teatro. Todo mundo faz curso de dança, todo mundo faz canto. A grande maioria, porque é um mercado de trabalho real, né? Tanto que os bons saem de um musical para o outro, para o outro, para o outro. E a gente já está exportando, digamos assim? Ah, a gente quer exportar. Os musicais, não os atores. Os musicais como um todo. Vamos ver se a gente consegue. Os atores a gente já está exportando ou também não? Os atores ainda não. Agora, uma pergunta para vocês dois em cima do que o Bernardo, daquela observação que o Bernardo tinha feito sobre Rio de Janeiro, né? O Rio é conhecido mundialmente como a cidade do entretenimento. Mas o que, por outro lado, a gente ouve dos empresários do setor que a coisa aqui ainda não é tão amigável, o ambiente não é tão propício. O que vocês avaliam sobre isso? Eu acho que o Rio sempre foi a cidade do entretenimento. Ele foi perdendo muito por uma questão econômica, né? São Paulo foi crescendo, virando uma capital econômica muito importante, e o Rio foi ficando mais tímido com relação a isso. Então, de fato, a gente precisa retomar. A gente tem muitos criativos, muita gente boa, mas economicamente a gente precisa retomar e crescer para chegar, para igualar São Paulo ou superar São Paulo. E para isso, a gente também conta muito com os patrocinadores. Bernardo, você acha que é só não é só uma questão econômica, que é uma questão econômica ou que os eventos, os espetáculos culturais, eles são prioridades no Rio de Janeiro? Não, assim, eu entendo que, como a Aniela bem disse, a questão econômica ela é vital. Porque quando a gente fala de questão econômica, a gente está dizendo que o poder aquisitivo em São Paulo, obviamente, é um poder aquisitivo muito superior ao do Rio. Os patrocinadores em si têm um olhar maior para São Paulo, em grande parte por causa disso e tal, fica concentrado um pouco mais em São Paulo. Só que o berço da cultura brasileira sempre foi o Rio de Janeiro. Tambor foi o Rio de Janeiro. Cultural, né? É o Rio de então, Janeiro. Assim, eu entendo que também existiu politicamente alguns atrasos no Rio de Janeiro. Eu acho que hoje, com o Eduardo Paes e com o Cláudio Castro, não estou fazendo aqui nenhuma propaganda de nenhum dos dois, mas é o seguinte, eles enxergam essa importância e eles estão tentando resgatar. Mas não é um trabalho de curtíssimo prazo, é um trabalho de médio e longo prazo. Então, assim, eu entendo que, de certa forma, o Rio de Janeiro, por atrair muitos turistas, porque o entretenimento, show business, tal, ele está dentro do turismo, na cadeia do turismo, né? Se você pegar no estado do Rio de Janeiro, turismo, cultura, esporte, é o segundo PIB, só perde para óleo e gás. Então, assim, a gente tem uma questão turística muito forte e nós precisamos ampliar cada vez mais essa questão. E aí passa um pouco por segurança pública, passa um pouco por você entregar espetáculos de qualidade. Nós temos espetáculos de qualidade, só que a gente tem que talvez ampliar um pouco mais isso, a gente precisa do apoio do poder público quanto a isso, principalmente, como eu falei, na área de segurança, mas também no ambiente de negócio. O Rio de Janeiro sempre foi enxergado por pessoas de fora do Rio de Janeiro, mas também do Brasil, como um ambiente de negócios não muito favorável. Burocracia, coisas que o Rio não é para amador, né? As pessoas falam, mas assim, criou-se essa máxima. Mas na verdade, assim, tem um quê de razão em determinado momento? Sim, mas também virou um certo mito disso também. Mas eu acho que esse trabalho cabe muito a nós, que produzimos esses eventos, que promovemos esses eventos, mas com a ajuda do poder público e também, uma coisa que eu falo do público. O público que sempre pede muito cultura, que vive de cultura, que gosta de cultura, mas que reclama às vezes alguma coisa de cultura, eu digo, participem mais. Assim, frequentem. Mas você acha que os espetáculos, eles são acessíveis em termos de preço, de custo? Eu até ia perguntar isso para a Aniela também, porque os musicais, geralmente, eles não são muito acessíveis para a população em geral. Eles não são baratos, mas nós, por exemplo, todos os musicais a gente tem ingresso a R$50, a meia é 25, em todos os espetáculos. Então, isso é mais barato acessível que cinema, né? Em São Paulo, se olhar os preços de São Paulo, é o dobro. A gente aqui tenta manter exatamente por isso.
É um espetáculo muito grandioso. Tem muita gente em cena, tem uma orquestra, tem muitos cenários. Não dá para ser o preço de uma peça de um solo, né? De uma peça de um ator ou 2 atores. Não tem como. Assim, veja bem, quando a gente parte para determinados segmentos, eu vou dar um exemplo agora do lado oposto. Shows internacionais. O ingresso é caro. Ele é caro, mas veja bem, ele é caro porque é muito caro você ter ele aqui. Primeiro que você tem uma questão cambial, né? Você tem uma questão cambial que você não pode esquecer que grande parte do custo, a maior parte do custo está atrelado ao dólar, ou ao euro, ou seja, é uma questão cambial, né? E fora disso, todas as exigências, tudo que você faz em torno para acontecer um show internacional, tudo é muito caro. São muitas exigências, você tem muita coisa. Porque as pessoas às vezes falam assim, eu me lembro na época de restaurante, as pessoas, não vamos falar de show especificamente, que eu acho que o exemplo fica melhor. Porque o cara fala assim, não, mas show, você contrata um artista, um palco, som, luz, segurança, vende uns bilhetes e tal, bota uma mídia e faz. Não, peraí, calma, não é assim. Você não está enxergando todo. O que você tem que fazer de recepção. O que mais que tem? Não, você é receptivo, você tem brigada, você tem limpeza, você tem legalização, você tem técnicos, você tem barricada, você tem grade, você tem... se eu falar uma linha, assim, são 70 itens que você vai... Então é o seguinte, é caro. Agora, quando você vai para shows nacionais, aí eu já discordo. Você tem ingresso, a falar do Car State, você tem ingresso de meia entrada, como a Manela falou que os musicais de 50 e 25, você não chega a isso, mas na verdade... você tem aí 50, 60 reais de ingresso para cima, dependendo, né? Pois é, mas aí a pessoa vai pagar 50, 60 reais, mais a bebida, mas já é uma coisa que... Mas, assim, e quem vai ao cinema com 2 filhos? Também. E tem a pipoca e não sei o que. Assim, também. Né? A pipoca. É uma loucura. Você compra um combo de pipoca e Coca-Cola é 40 reais. Pois é, tanto que os donos de cinema... Ganham dinheiro na pipoca. Eles se chamam de pipoqueiros, né? Mas eles se chamam de pipoqueiros. Agora, você falou também, Bernardo, sobre turismo. Essa transferência do carnaval para abril, o pessoal de turismo está reclamando muito, diz que em abril, eles acham que não vai ter o mesmo resultado, porque tem muitos eventos internacionais concorrendo, coisa que não teria em fevereiro, que a maioria das reservas foi cancelada e não foi reagendada. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. O que vocês acham disso? Eu penso assim, primeiro, não dava para fazer o carnaval em fevereiro, porque era o pico da Omicron ali, ou perto. Ele estava já, acho que descendo um pouquinho, mas ainda estava altíssimo. Não dava para fazer. Então, assim, vamos olhar a posição do prefeito... Não dava para saber como é que ia se comportar, talvez até. Se você avaliasse uma semana antes, talvez até desse. Porque já estava descendo. Mas antes não dava para você saber como é que ia se comportar. Vamos colocar no lugar dos nossos gestores públicos, que eram os responsáveis. Assim, de 2 uma. Ou eles achavam uma data próxima, mas com uma certa segurança, que foi abril, ou deixa o carnaval para 23. É melhor ter agora um carnaval que vai ter o desfile, vai ter o mesmo brilho do carnaval da festa. Não vai ter o mesmo. Mas, gente, nós viemos de uma fase onde foi tudo diferente, nós estamos recomeçando. Então, eu acho que é um ótimo recomeço. Agora, eu perguntaria à hotelaria, que eu acho que eu faço parte da cadeia. Então, é melhor não ter o carnaval, vamos para 23? Não, peraí. Não, deixa aqui. Assim, não vai lotar 90%, 100%, como é que a hotelaria se comporta no carnaval? Não. Mas com certeza vai ser um feriado de Tiradentes, né? Com muito mais gente do que seria normalmente. Então, eu acho que é o que tinha. Eu acho que o segmento de restaurante e bares, ao contrário, vai ter 2 carnavais. O teatro musical tem muito a ver também com a escola de samba, né? Sim. Eu já produzi uma escola de samba. Qual? Foi uma das coisas mais loucas que eu fiz na vida. Pois é, conta pra gente essa experiência. A São Clemente, que convidou a gente para produzir a escola e se chamava Uma Aventura Musical na Sapucaí. Então a gente contava a história dos musicais no Brasil. E foi uma loucura, que eu nunca tinha tido essa experiência. É uma outra coisa, né? É um outro olhar, é um outro jeito de lidar, são pessoas muito diferentes, mas foi muito bacana. Ficou lindo o espetáculo e eu chamei o Grino Cardia, que é um AIS, né? Um designer maravilhoso que veio desenhar as coisas especiais da escola.
E foi uma experiência, não digo que eu vá repetir, porque foi muita loucura, mas foi uma experiência muito legal. E você, Bernardo, já trabalhou com escola de samba? Não. Tem Nunca vontade? trabalhei, mas já fiz baile de carnaval, já fiz... Não, trabalhar com escola de samba não tenho nenhuma vontade, não. Mas assim, também nunca desfilei. Isso sim eu tenho vontade, mas nunca desfilei. Sempre, todo ano eu digo que eu vou, chega perto, eu não vou. Né? Mas assim, acho um espetáculo belíssimo, acho maravilhoso. O que fazem é dificílimo. Cara, coordenar aquilo, tem que tirar o chapéu para aquilo. E realmente é um produto que quem nunca foi na avenida não sabe absolutamente o que está perdendo. Porque na televisão não tem nada a ver com a avenida. Não tem nada a ver com a avenida. É igual o Maracanã. O Maracanã pela televisão é lindo. Se já foi Maracanã, não. Então vai, porque na hora que você entra, é uma coisa que não tem nada a ver com a televisão. Ela é outra muito, energia, é uma outra energia. Por isso que eu falo tanto do ao vivo. Né? O ao vivo, ele é insubstituível. É outra experiência. É verdade. Concordo. Você contou aqui sobre a conversa que o seu pai teve com um amigo, sobre o hipopótamo. Conta algumas histórias curiosas dos tempos lá do seu pai, da sua mãe, das boates. Olha, assim, meu pai escreveu um livro há alguns anos atrás, não sei se tem uns 10 anos aproximadamente, algo assim, e que eu, quando li o livro dele, tinha que ler o livro, né? Meu pai e tal. E eu descobri uma série de coisas que eu não tinha a menor ideia. Ou coisas quando eu não tinha nascido, eu era muito pequeno, ou não lembrava. Meu pai tem histórias assim super curiosas. Uma em Nova York, quando falam da máfia, que ele apanhou da máfia. Assim, é meio verdade. Quer dizer, ele teve uma briga na porta, teve uma discussão de porta, de barragem, boate cheia, aquele club aí que ele tinha, ele foi para a porta. Ele sempre foi muito ativo, assim, ele não é um cara que ficava lá, não. Tinha uma coisa, ele entra, um problema, ele entra lá. Não, vibrante. Não, ao extremo. Né? E aí teve uma briga, que aí tinha um pessoal envolvido com máfia e tal, e aí teve uns certos empurrões. Ele disse que não apanhou, mas apareceu com roxo no dia seguinte. Ele dizia que não apanhou, mas estava meio... Caiu da escada. Caiu da escada, aquela história dele. Assim, ele tem, quando ele inaugurou, outra história também do exterior, mas que é curiosa, ele inaugurou o Soissons 18 em Paris. Tinha uma escada que subia, acho que para administração, eu era pequeno, tá? Eu ia, mas eu ficava na cabine lá. Tinha um discotecário brasileiro famosérrimo, o Ricardo Lamounier, para mim foi o maior discotecário da história do Brasil. Tocou no Hipopótamos, tocou no Regine, tocou em vários lugares aqui no Brasil. E aí teve um dia que teve não sei se era amistoso, alguma coisa, um time ou de rugby ou de futebol americano que teve lá. E eu me lembro que os caras estavam bebendo, tal, não sei o quê, e estavam importunando algumas pessoas, não sei se casais, não sei quem. E que meu pai, como eu disse, muito ativo, tal, foi pra cima deles, um cara respondeu, ele foi e deu um empurrão no cara. Não queria dar um empurrão no cara, imagina, um jogador daquele negócio, né? Meu pai, aquele atleta, né? Aquele que vocês conhecem e tal. E aí eles foram correr atrás dele. E aí ele subia a escada assim, e os caras atrás da escadinha dele. E todo mundo, eu acho no livro, não sei se ele narra disso, eu até questionei. Não, aí ele falou, não me lembro bem essas coisas, você não sempre se lembra, né? Mas todo mundo fazia piada, ele subia a escada, ele entrou na sala, trancou a sala, e os caras ficaram lá. O Soissons 18, na verdade, ele é na Galeria 78 da Champs-Élysées. Né? Da Champs-Élysées. Então ele era subsolo, que era o antigo Lido, né? E aí era um subsolo. Então, quando você subia, você ia para o escritório que era no térreo. Então, o que acontecia? Ele saiu do escritório e você saía na galeria. Ele saiu na galeria, foi embora e não voltou mais aquela noite. Daniela, de Paris para o Meyer. Você foi eleita carioca do ano quando reabriu o Imperator, né? Aquela casa de espetáculos que é uma maravilha, né? E como é que foi trabalhar do outro lado do túnel? Foi muito legal. Foi uma experiência do qual eu me orgulho muito. Foi muito maravilhoso. É diferente? Na verdade. O que é diferente? Assim, o público é um público mais... Como é que eu vou dizer? As senhorinhas vão na bilheteria comprar ingresso. Tinha muito mais venda na bilheteria do que online, coisa que aqui na Zona Sul quase não vão na bilheteria. Levavam balinhas pro bilheteiro. É um público mais família, sabe? Mas foi uma experiência incrível. O Imperator, na verdade, era uma casa de show muito famosa, que ficou muitos anos fechada. A prefeitura, o Eduardo Paes, na outra gestão dele, reabriu, fazendo um centro cultural. Então, o Imperator tinha... né? Centro Cultural João Nogueira. Tinha um teatro, 3 cinemas, uma sala de exposições, uma praça pública.
E eu fiz a gestão, eu abri a casa e fiz a gestão durante 8 anos e foi, assim, uma das experiências mais gratificantes. Porque, além de tudo, além de espetáculo, além de tudo, a gente tinha muitos projetos sociais lá dentro, muitos. Então, a gente formava, dava instrumento para as crianças e dava aula de música o ano inteiro, tinha um coral do Imperator, tinha aulas de balé, tudo de graça para a população. Até aula de inglês, até aula de parto, a pedido da população a gente fez. Então, Ai, foi que legal. Foi muito gratificante. O Dia da Criança a gente fazia evento no Centro Cultural inteiro, festa de São João, assim, foi muito, muito bacana. E eu tenho muita pena de ter acabado. Adoro. Foi muito legal. Bernardo, você hoje é um líder também do setor, você é fundador e presidente do Conselho de Administração da Apresenta Rio, da associação. Né? Eu sou vice-presidente do Conselho, né? Isso nasceu, isso aí tem 4 anos, né? Muito antes da pandemia. Nasceu da junção de algumas pessoas desse meio que, na verdade, o nosso intuito era a gente pensar um pouco esse nosso meio, a gente defender ele um pouco em determinados momentos, em conjunto, porque às vezes tem uma empresa querendo tomar determinada atitude e fica muito nominal isso. Então a gente queria que fosse uma associação. Então tiveram alguns, né, algumas empresas que tomaram a frente. Os iniciais fui eu, o Duda Magalhães da Dream Factory, o Alan Adler da IMM, o Claudinho Rocha Miranda da Casa 9, e por aí vai, o Abel Gomes e vários outros. Então, foi muito importante na pandemia, inclusive o nosso diretor-presidente é o Pedro Guimarães. Já esteve aqui conversando com a gente. É uma figura importante no Rio de Janeiro, ele é importantíssimo dentro da Apresenta. E na pandemia a gente teve muitas negociações com o poder público, principalmente as secretarias de saúde, volta, não volta, Esse decreto. abre, fecha, como abre. decretos. Os decretos, às vezes, assim, a gente tinha que conversar sobre os decretos, porque os decretos eles faziam da forma que eles queriam fazer, o comitê científico e tal. Só que a gente, às vezes, negociava algumas coisas, ou entendia, ou pedia regulamentações, para dizer, peraí, isso aqui não é entendido, vamos entender? Por exemplo, a questão da carteira de vacinação lá, o ciclo vacinal completo, vamos normatizar como é que isso é, porque nós queremos reabrir, quando for possível. E para isso a gente tem que entender quais são as regras. Porque sem entender as regras, ou de distanciamento, ou de carteira vacinal, ou de uso de máscara, sem você entender exatamente como isso funciona, é difícil você planejar a sua ocupação. Os teatros abriram no começo. 40. Eu me lembro que tinha uma coisa inicial dos primeiros decretos, que era assim, você tem que ter o distanciamento de 1 metro. Início, lá na área, 1 metro. Eu falei, bom, 1 metro, você vai botar no teatro menos de 1/3, né? Porque se você não pode ter a pessoa do teu lado nem a outra, 1 metro, você não pode ter uma fila na frente. Então você não tinha, uma fila assim, uma não, e 2 cadeiras no meio, 20%. Assim, é melhor não abrir. Então, porque essa conta não vai fechar, mas nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, a Apresenta foi muito importante nesse segmento. Eu tenho grande orgulho de fazer parte dela. Nós temos um conselho de administração e tal, onde esse ano eu fui eleito vice-presidente e tal. E é uma coisa que a gente pretende, inclusive, expandir mais. Hoje somos 170 associados, que é um número relevante. Vocês têm uma ideia de qual é a base disso? Quantas empresas nesse setor hoje? Olha, deixa eu te dizer, eu não sei te dizer isso. Eu não sei te dizer isso, em parte, porque eu acho que esse setor, ele nunca foi muito unido. E também não tem muitas entidades ou secretarias de governo tal que tiveram tanto olhar interessante para querer levantar isso. Então, parte do que nós estamos fazendo, inclusive um estudo conjunto com a FEComércio, é tentar levantar números bem mais precisos desse segmento, passando por uma série de coisas, por faturamento, pela quantidade, pelo entorno. Vocês veem alguma forma, vocês têm alguma ideia, alguma dica, alguma coisa para diminuir essa burocracia, para facilitar a vida de vocês, os produtores de espetáculos? Você é mais o Bernardo. Eu acho que isso já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante isso. Principalmente pela visão do atual prefeito e governador. Tá? Eu acho que isso diminuiu bastante. Hoje existem integrações. Existe um pouco de burocracia ainda, existe. Você precisa pedir, eu acho que, licenças além do que é necessário. Porém, a gente começou há algum tempo, e a Apresenta, inclusive, atua nisso, mas isso já vem antes da Apresenta, mas ela veio tentar acelerar um pouco, as autodeclarações.
onde você se torna responsável por dizer, olha, eu tenho autorização. Como fizeram em outros setores, né? Então, assim, a autodeclaração, ela funciona agora. Tem os bons e tem os maus, né? Os maus podem fazer uma autodeclaração errada, quer dizer, falsa, e os bons pagarem. Mas não, eu acho que os que fizerem, você tem que pagar por isso. Né? Muito. Tem que pagar caro, por isso que assim, mas eu acho que é uma coisa que evoluiu, mas tem mais evoluir tempo. Principalmente uma coisa que a gente descobre que é difícil, que é você tentar integrar o município com o Estado para essas legalizações. Daniela, e você também preside o Instituto Evoé, que cuida dos teatros Prudential e Riachuelo. Conta um pouquinho sobre o Instituto, o trabalho do Instituto para a gente. Então, o Instituto é uma associação sem fins lucrativos. A gente gere os 2 teatros e temos projetos sociais dentro. Como, por exemplo, eu tenho uma companhia de musical para pessoas que não têm possibilidade de estudar. E é muito legal. A gente começou isso há 1 ano e meio atrás. Só com gente da periferia, a pessoa tem que comprovar que não tem menor, que tem que ter estudado em escola pública, que não tem a menor condição de pagar. E a gente forma uma companhia e ensina a pessoa, depois de 1 ano, a ter um trabalho, a ter uma profissão. E mesmo as pessoas que, de repente, não se identificam como ator ou atriz, a gente abre a possibilidade de ser qualquer coisa, iluminador, contra-regra, camareira, cerotécnico. Eles podem estudar outras coisas, porque nós temos 2 teatros para estagiar. Então, o melhor dos mundos é a pessoa aprender lá dentro, né? E essa companhia me traz muita alegria, muito prazer. De 200 candidatos, a gente selecionou 30, muito diversa. A gente tem 5 trans, a maioria é negra. A gente tem uma companhia muito diversa e muito bacana, e gente muito posicionada, sabe? Eles sabem o que querem, gente que vem de um lugar muito difícil e sabe o que querem, sabe onde querem chegar, e isso é muito gratificante. A gente tem um outro projeto chamado Experimentos Artísticos, onde a gente faz para as escolas, para as crianças, com bonecos, a gente desenvolveu, na verdade a gente desenvolveu online, então a gente chegava nas escolas, né, nos estudantes através. Também era muito bacana e a gente está nessa toada. Quais são as boas da noite e do dia, na opinião dos nossos entrevistados? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com a Aniela Jordan, produtora cultural, e com Bernardo Amaral, CEO da casa de espetáculos Qualistage. A palavra que ficou na moda na pandemia foi reinventar. Vocês se reinventaram de alguma forma? Eu acho que a gente teve que se reinventar. Na verdade, as próprias lives foi uma reinvenção do setor, né? E reolhar para o seu business de um outro jeito. Eu acho que foi muito importante. Eu reinventei a equipe, mudei várias pessoas, a gente foi se adequando e hoje, 2 anos depois, a gente é muito mais ágil e dinâmico do que a gente era antes. Eu me reinventei, sim, porque quando começou a pandemia, o que eu vinha fazendo há muitos anos, quase uma década, eram as produções e as promoções dos shows, basicamente internacionais, mas alguns nacionais sim, você falou do Roberto Carlos, por exemplo, sim. E tal. E quando começou a pandemia, nas 2, 3 primeiras semanas, que a gente não fazia muita coisa a não ser ficar vendo o noticiário para saber vai, não vai e tal, eu tomei uma decisão que eu falei, eu vou voltar a ser o que eu sempre gostei, casa de espetáculos. E eu me lembro que no momento que eu tomei essa decisão, uma semana depois eu tinha 4 negociações abertas. Uma delas era com o Qualistage, com o Via Parque, que na época, né, estava na mão do antigo cessionário lá. E eu disse para o shopping, falou, olha, eu tenho aqui um contrato de aluguel vigente, então não temos condição de negociar nada. Eu falei, não, tudo bem, mas só saiba que eu sou o primeiro da fila porque eles vão devolver. Como é que você sabe que eles vão devolver? Porque eu sei que eles vão devolver. E devolveram. Eu não sabia. Mas assim, eu só queria dizer que eu era o primeiro da fila. Não, mas eu imaginei que o movimento lá, para eles no Rio, porque eles não eram do Rio, eram de São Paulo, eles não se dedicavam muito a
a casa. Então eu falei, eu sou o primeiro. E realmente eu era o primeiro da fila. Na hora que devolveu, eu estava lá batendo na porta. Então, assim, para mim foi uma mudança drástica. Lógico, não é uma mudança drástica de setor, mas eu tinha sido casa muitos anos antes, muitos anos. E eu voltei exatamente 20 anos depois. Curiosamente, a gente vendeu a casa em março de 2001 e eu voltei em março de 2021, né, quando a gente assinou o contrato, né, da casa. Então, assim, para mim foi uma redenção. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Como ter lucro com espetáculos culturais numa cidade onde o barato é ser VIP? Todo mundo quer ser VIP, todo mundo quer ser convidado e não pagar ingresso. É verdade. Não pagar ingresso, não pagar nada. Eu sou super irritada com isso. Porque você faz o exemplo, você vai na Broadway assistir um espetáculo, soldado lotado, você não consegue comprar ingresso. É uma grande vantagem quando você conhece alguém, um produtor de lá, que consegue para você comprar o ingresso. Isso já é assim, um presente máximo. Aqui não. Aqui as pessoas pedem 5. Consegue 5 ingressos. É quase tratar da nossa profissão como se fosse um hobby. As pessoas ganham dinheiro. Eu não vou no restaurante de uma pessoa e peço para não pagar a conta. Não vou no médico e peço para não pagar a consulta. Isso é meu trabalho, né? Isso é o trabalho dos artistas. Então eu sou contra essa filosofia brasileira, cultura, contra né? essa cultura. Eu acho, não sei se é brasileira, não. Eu acho que é muito carioca, não é, Bernardo? Não, é brasileira, É brasileira? É brasileira, assim. Tem aquela frase, se não me engano, da Cacilda Becker, né? Que não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender, que o Daniela estava dizendo. Eu acho o seguinte, assim, lá fora, quando você vai fazer show internacional, realmente os estrangeiros se espantam aqui com a quantidade de ingressos de gratuidade que são dados. Loucura. E lá fora, eles criaram uma coisa que como a Daniela estava falando, de você, porra, é muito bom quando você consegue conhecer alguém para comprar ingresso. Que lá fora criaram Family and Friends. Family and Friends é o seguinte, são os ingressos que os produtores têm guardados para poder vender para amigos. Vender para mim. Então, vender para mim. Ou seja, eu conheço uma pessoa que vai me disponibilizar ingresso para vender. E quando eu falei agora da pandemia, o momento que nós passamos e tal, é que eu falo para algumas pessoas, gente, você não gosta disso? Frequenta. Paga. Porque é o seguinte, não adianta reclamar. Porque, assim, se você não frequenta, você não vai. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ir. Agora, tem a cultura do convidado? Tem. O Rio é um pouquinho diferente de São Paulo. Quer dizer, tem muitos convidados nos dois casos. Só que São Paulo tem pessoas que ostentam que compraram aquele camarote por 10 mil reais. No Rio, o cara gosta de dizer, eu consegui aquele camarote 10 mil reais de graça. Então, assim, tem um pouco... É o jeito carioca, um pouco malandro, mas assim, isso acontece no Rio e em São Paulo também. O rei do camarote. É isso. Ainda tem muito rei do camarote por aqui, né? Ainda tem muito não. Tem muito e continuar tendo. Então vamos agora para o nosso ping-pong final, que é uma espécie de perfil do consumidor dos nossos entrevistados. Time de futebol? Clube de Regatas do Flamengo. Aí. Eu sou Botafogo porque meu cunhado sempre foi, desde criança, tive que ser Botafogo. Sou Botafogo, mas não sou uma fã de futebol. Não é praticante? Não sou. Partida inesquecível? Eu tinha uma, mas teve que mudar com o Bida Libertadores em Lima. Você fazia um gol aos 43, um gol aos 47, e você tá no estádio, você é uma erro, você não tem nem tempo de comemorar. O que você fez? Como é que foi? Não, uma coisa muito louca, porque você estava vendo aquele jogo perdido, o Flamengo não estava jogando bem, você estava vendo aquele jogo perdido. Quando o Flamengo fez o gol de empate, você pode conversar com qualquer rubro-negro do estádio. A gente tinha certeza que ia ganhar o jogo, não, que ia ter prorrogação. A gente tinha certeza que ia ganhar o jogo. E não ia chegar porque o River Plate ficou tonto, ficou assim, atônito. Então, assim, todo mundo, você perguntava, porque eu tinha certeza que ia virar o jogo. Não tinha a menor dúvida, e faltava 3, 4 minutos para acabar. Mas foi uma pressão ali que os caras estavam tontos. Então, assim, não tem como ter outra partida para um rubro-negro. Aquilo dali foi... Não tem. Até eu assisti. E você que não é praticante... Não tem. Até eu. Pra ela, Bernardo. A cola é essa. E os jogos da Copa, né? Os jogos da Copa realmente eu assisto. Escola de samba. Mangueira também, mas São Clemente, porque foi a que eu produzi, né? Pois é, né? Aí desfile inesquecível ou samba, melhor samba de todos os tempos. Inesquecível foi uma aventura musical na Sapucaí. Aí eu não sei dizer. Apesar de eu gostar ele da Mangueira, já não é praticante de escola de samba. Não sou praticante. Agora tem um outro inesquecível que foi da União da Ilha, quando o Paulo Bastos fez a primeira direção artística. Foi muito impactante, onde ele usou pessoas humanas, né? As figuras humanas, em vez de usar bonecos... Alegorias era humanas. Tudo, aquilo foi incrível. Aquilo foi uma fantástico. obra de arte, assim,
Uma peça de teatro não pode ser que você tenha produzido. Ah, tem que ser o que eu tenho produzido. Como é que eu vou falar uma peça que eu não produzi? Não pode. Não você pode tem que ser que eu provar, como o produzi. Bernardo falou, que você frequenta também. Então eu vou falar uma última que eu assisti, que eu fiquei Fala. muito impressionada, que é um musical chamado Barnum, que está em cartaz no Rio de Janeiro. Eu assisti em São Paulo e assisti de novo no Rio. E é um musical muito caprichado, de cenário, figurino, atores. Eu fiquei muito impressionada e, enfim, já que eu não posso falar das minhas 45 produções. Arrasou, hein? Arrasou. 45 produções. Fiquei intimidado. Olha só, para falar em teatro, eu tenho um marcante, que não é musical, mas que me marcou muito, que foi o Mistério de Irmavap, do Nanini, que eu vi no Casagrande Antigo. Eu vi no Casagrande Antigo também. E realmente Muito maravilhoso. assim, eu acho que eu vi mais de uma vez, tal, 2, talvez 3. E aquilo ali, para mim, foi algo que eu nunca mais... Eu não esqueci. Eu agora, falando para vocês, eu me lembro eu estava sentado até do meio para trás um pouco, mas eu me lembro daquilo e os dois são... Monstros. Monstros. E um show. Marisa Monte agora, que eu assisti em São Paulo, o novo show dela, é tipo uma diva absoluta. Ela só vai teatro em São Paulo, hein? Tá vendo, hein? Não, Traidora, eu assisti em São Paulo porque só vem pro Rio em maio. Eu aproveitei e fui para São Paulo para assistir o show. E assim, é uma produção também, e fora que ela é uma diva, lindo, tudo lindo, cenário, projeções, figurino, tudo. Eu vou falar 2 shows que não foram. Um que eu vi agora, recentemente, acho que em 2019, logo antes da pandemia, que eu vi em Bordeaux, que foi do Elton John, nessa turnê dele, que é... Eu amo. Olha só, eu já vi vários shows do Elton John, mas essa turnê dele em especial é completamente diferente de tudo que a gente viu. A produção, e ele está muito bem, e a produção dele é espetacular, é um LED imenso em curva, assim, espetacular. E um que marcou minha vida foi o show do Eric Clapton na Apoteose, que eu vi. O primeiro dele na Apoteose, que foi espetacular. O que não pode faltar num evento carioca? Eu acho que a diferença que tem do Rio para algumas coisas é essa alegria do carioca, essa coisa, né? O carioca vai de bermuda, sabe? Essa informalidade, né? Quando o espetáculo é bom, a plateia é quente, sabe? A plateia aplaude, é quente. Pior perrengue que vocês já passaram num evento? Eu estava estreando um espetáculo musical com a Cláudia Raia, em São Paulo. E no meio do espetáculo tinha um elevador que vinha do piso para cima e ela ficava do lado de fora falando, tocando o botão do elevador. Eu, por acaso, como era estreia, eu estava no comando do espetáculo com fone e o cara lá de baixo falou, gente, parou, o elevador parou, não parou. Como parou, não vai subir? E tava chegando a hora do elevador subir. E aí ele ficou mudo, não falou mais nada, chegou a hora, eu falei, sobe. O elevador subiu, empenou. E a Cláudia, coitada, ela teve que improvisar muito. Não, ela estava do lado de fora, esperando o elevador subir para ela entrar. E aí não tinha o que fazer na cena, improvisar, falar. Chegou uma hora, a gente teve que fechar a cortina. Uma estreia. O público esperando, 40 minutos a gente consertar o elevador, foi assim, esse foi um perrengue. Com certeza, o maior de toda a minha vida foi em 2007, que eu fiz a turnê, eu comprei a turnê da Lauryn Hill. E a Lauryn Hill estava num momento muito ruim da vida dela, então ela não estava bem. E a gente teve muito problema na turnê, eram 5 shows. Ela atrasou no primeiro show meia hora, no segundo 1 hora, no outro 1h30, cada vez. E aí a gente fez 2 shows em São Paulo, que ela atrasou muito, tal, cheio de problema. E o último show no Rio. E a turnê inteira estava esgotada. Inteira. Tinha patrocínio, um sucesso, estava todo mundo feliz. Só que a gente estava preocupado porque no dia do show do Rio... Ela já tinha atrasado quanto? Não. Antes, no dia de manhã, o empresário dela ligou dizendo o seguinte, olha, ela está com dor de garganta, disse que não vai fazer o show. Assim, tudo aquilo que a gente iria ganhar, a gente ia devolver tudo para trás. Tá. E aí veio aquele negócio, e ela não falava direito com as pessoas e tal. E aí a gente teve que levar um médico. E quando chegou lá, ela aceitou o médico. Aí fui lá, eu, meu sócio, o médico e ela, 2 pessoas trabalhando para ela. E a primeira coisa que ela fez é o seguinte, ela não falava com o médico. Ela falava com a gente, o médico, não, fala inglês. Ela fingia, ela ignorava. Ela falava comigo, com o meu sócio, que tinha que falar com o médico. Não olhava para o médico. O médico, eu ia traduzir, o médico já respondia, papo de maluco. E o médico não podia chegar perto dela, para examinar a garganta. Então, o médico ficava assim, a 1,5 metro dela,
Aí, você quer, ela fazia assim, abria a garganta e o cara olhava, assim, olhava pra mim. Aí eu falava em português pro cara assim, meu irmão, vai, olha, vai. O cara, tal. Aí o cara falou, vou passar um remédio. Aí ela virava e falava, não vou tomar remédio, que não é o meu médico que manda. Eu falei, bom, como é que a gente faz agora? Aí tudo bem, aí vem, não vai. Foram, assim, cerca de 10 minutos, mas pra mim, eu lembro, parece 3 horas, aquela coisa que estava suando frio, assim. Aí, de repente, quando eu olho meu sócio que estava em frente a mim, não estava mais. Eu falo, o cara ainda me largou aqui. De repente, ele volta, começa a piscar o olho pra mim, eu já não entendo nada, né? Aí, aquele clima, e de repente, vem um telefone. Era o médico pra dela? ela, não, era a mãe dela. Porque a produtora chamou e falou, a única pessoa que vai mandar ela fazer o show é a mãe. A única pessoa que ela vai ouvir. E aí, não sei o que, aí volta a produtora, ela não volta. A produtora fala assim, dá o remédio que ela vai tomar, ela vai fazer o show. Bom, eu falei, só que peraí, aí não acabou, aí tudo bem. A gente já sabendo dos atrasos, nós botamos 2 bandas, um DJ e uma banda de abertura antes, para dizer que a programação era o show marcado para 9h30, ela entrou no palco 1h da manhã. Mas na hora de entrar no palco, só para acabar com essa história, ela falou o seguinte, ela estava com dor de garganta, ela botou um lenço aqui, com não sei o quê, com o lenço dela, e aí o empresário dela deu um papel para a gente ler, dizendo o seguinte, Lauryn Hill está com dor de garganta, em respeito ao público, ela vai fazer o show, vai tentar fazer o máximo possível que ela aguentar, alguma coisa assim, não me lembro o texto exato, mas nesse sentido. Aí deu pro meu sócio, que adorava apresentar o negócio, né? Só que deu o texto em inglês. E a gente tinha que falar português. Aí eu olhei pra ele e falei, Herbert, vem cá. Fala outra coisa. Ninguém fala português nessa turma aí, né? Vamos traduzir isso aqui do jeito que a gente quer? Vamos. Aí traduzimos assim. Aí foi lá, ele chegou, senhoras e senhores, agora com vocês, com saudade do Brasil, voltando aqui sensacional, vai entregar o melhor show da sua carreira, Lauryn Hill. Tradução, livre tradução. Ela entra e todo mundo berra. Ela entrou no palco e ela fez o show completo. E foi o melhor show da turnê. Ela estava um pouco rouquinha e fez o melhor show. Mas isso aí é o seguinte, quando acabou o show, a gente fez uma festa, que era o último show. Foi lá no Vivo Rio, casa que eu gosto muito. Já fiquei 2 anos no Vivo Rio, inclusive, fui diretor lá, gosto muito do Vivo Rio. Nós fizemos uma festa, depois era uma festa do descarrego, do alívio. Um ídolo. Walt Disney. Eu tenho uma ligação muito forte com o Flamengo. Nós temos um Deus que é chamado Zico. Um sonho. Consegui realizar todos os meus sonhos, como o Walt Disney fez. Ele sonhou com uma Disneylândia e virou uma loucura. Eu acho que o sonho é fazer, né, todos os seus projetos, e eu estou agora no projeto atual, que é o Quality Stage, fazer ele ser um sucesso. Não é o melhor, eu nunca disse, Quality Stage, eu quero que seja melhor. Não. Eu quero que seja muito bom. Melhor não interessa, melhor é o público, o artista, os patrocinadores que vão dizer que se acham melhor. Não, eu não vou dizer ser o melhor, mas eu trabalho para ser muito bom, pessoas gostarem. Problemas sempre acontecem, entendeu? Mas tentar resolver e ser feliz em torno disso. Né? Muito obrigada pela sua participação, Aniela. Obrigada, foi muito um legal. Prazer estar aqui. Obrigada também, Bernardo. Prazer. E com esse programa, nós terminamos a 2ª temporada do Gente do Rio. Mas a gente volta. Um beijo!